Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe que quem manda as sugestões das empresas são vocês, os nossos inscritos que participam ativamente aqui do canal Silas Negra nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E no caso da empresa que nós vamos retratar hoje, nós temos aqui diversas indicações. Ronaldo José, grande Ronaldo José, um forte abraço, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sugestão aí, Ronaldo. Wanderson Santana, que é sócio aqui do canal, que sempre está conosco também. Wanderson, forte abraço para você, muito obrigado também pelo companheirismo de sempre aí, sucesso sempre para você aí, Wanderson. E também o Adansan Ader, sabe de onde que ele é? São Luís de Montes Belo, lá de Goiás. Ô povo de Goiás, um forte abraço para todos vocês aí, muito legal, muito obrigado por ter vocês junto conosco aí, a Dançan, representando aí o pessoal de São Luís de Montes Belo. Então, agradeço imensamente a participação de todos vocês na sugestão das empresas que a gente vai retratando aqui no canal. E essa empresa que foi sugerida trata-se do Banco Estadual do Espírito Santo, Banestes S.A. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do Banestes para saber como que começou e como que tudo vem se desenvolvendo até a presente data. E, na verdade, ele começa lá no ano de 1937, quando na época tínhamos apenas o Banco do Brasil atendendo ali todo o estado do Espírito Santo, e aí naturalmente que não conseguia atender toda a demanda, a necessidade de todas as empresas e principalmente do setor agropecuário lá de Espírito Santo. E aí, através do governo do estado do Espírito Santo, foi criado um Instituto de Crédito Agrícola do Espírito Santo. Então, ele foi o embrião do Banestes. E a ideia desse Instituto de Crédito era justamente fomentar o crédito ali para todo o setor agropecuário de uma forma geral. Porém, a partir ali da década de 40, aí, devido a uma crise que teve, inclusive até em função da Segunda Guerra Mundial, tá? Aí o Banestes ele acabou também sentindo um pouquinho esse período turbulento que teve dentro da economia brasileira, e em especial lá no Espírito Santo. E a partir dali, então, o Banestes já começou a se preparar para atender um outro público, tanto que a partir da década de 50, passou a atender também o setor industrial, já que na década de 50 começou todo o processo de desenvolvimento industrial no Brasil, e aí o Banestes contribuiu também através do fomento, né, do fornecimento de crédito, justamente para o desenvolvimento do setor industrial lá no estado do Espírito Santo. E a partir daí da década de 70, aí troca o nome de Instituto de Crédito Agrícola do Espírito Santo para Banco Estadual do Espírito Santo, o Banestes, né? E aí o Banestes começa a se espalhar por todo o estado do Espírito Santo com a abertura de filiais em diversos municípios. Tanto é que atualmente o Banestes está presente em 78 municípios lá do estado do Espírito Santo e tem dentro do seu quadro de funcionários mais de 2.100 colaboradores trabalhando dentro do Banestes. A participação hoje, acionário, controle acionário do Banestes continua com o governo do estado do Espírito Santo com mais de 92%, portanto tem próximo de 8% só de ações livres aí pelo mercado, né? Mas, e chama atenção também no caso do Banestes, que a gente teve principalmente na década de 90, diversos bancos estaduais que acabaram sendo privatizados. E o Banestes foi um dos poucos bancos estaduais que não foi privatizado, continua na mão do governo do estado do Espírito Santo e vem aí tendo um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do estado do Espírito Santo. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação do Banestes hoje, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020 e também o balanço agora do ano de 2021. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banestes S.A. Banco Estadual do Espírito Santo e trouxe para vocês que é 2019, 2020 e o balanço que saiu agora no dia 31 de dezembro de 2021, as informações mais atualizadas do banco. Então vamos conhecer o que é o Banestes através dos seus números. No ano de 2019, o patrimônio total do Banestes era de 23 bilhões 560 milhões de reais. Desses 23 bilhões de reais, nós temos aqui no ativo circulante 23.237, o que corresponde a 98,6%.
Para quem já viu aqui a análise de outros bancos que a gente já trouxe aqui para o canal também, vamos observar que isso aqui é natural, é normal da atividade do banco ele ter um ativo circulante bem maior, até porque todo o trabalho, a atividade do banco se concentra justamente nesse grupo aqui do ativo circulante. E aí como é que ele é composto? Pelo dinheiro que o banco tem em caixa, 3 bilhões lá no ano de 2019. E aí ele vai ter o quê? Os chamados ativos financeiros. Já que o banco não tem estoque, o que é o estoque do banco? O estoque do banco é o dinheiro que ele vai fazer circular através da movimentação e dos empréstimos desses recursos todos que entram para o seu caixa. Então ele tinha no ano de 2019 19 bilhões de reais de ativos financeiros. Já para o ano de 2020, o banco aumenta o seu tamanho, vai para 30 bilhões de reais, e desses 30 bilhões, os 30 bilhões 0,68 também no ativo circulante, mantendo aqui 98,9% de representatividade. Diminui o volume de dinheiro em caixa no banco, 2 bilhões e 82, porém um aumento significativo aqui nos ativos financeiros, 27 bilhões de reais. Indo para o ano de 2021, o banco aumenta mais um pouco seu tamanho, indo para 33 bilhões. E tem no seu ativo circulante 33.581. Aumenta aqui o volume de dinheiro em caixa, 5 bilhões 560 milhões, e também aqui praticamente permanece estável os chamados ativos financeiros. Então, todos esses valores aqui são os valores que o banco tem girando no mercado, tem para receber dos seus clientes. Tá? E aí, naturalmente, que o banco ele vai ter o quê? O seu endividamento formado pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, e aí, no caso aqui dos bancos, eles não fazem a separação de curto e de longo prazo, eles aparecem dentro do balanço tudo como se fosse de curto prazo. Então, tem uma dívida total de 21 bilhões 952 milhões, que corresponde a 93,2%. Aí pode acontecer, né, da pessoa olhar esse número de endividamento, esse percentual de endividamento e achar extremamente elevado. Mas na verdade não, porque dentro da característica do banco, o que acontece? Ele tem os chamados passivos financeiros. E o que são esses passivos financeiros? Quando você abre uma conta no banco e você deposita o valor no banco, esse valor ele consta como dívida, porque o banco, na verdade, ele tem essa dívida com o seu correntista. A hora que o correntista quiser o seu dinheiro de volta, o banco vai ter que entregar. Então, todo o depósito no banco ele aparece como dívida. E aí o que o banco faz? Ele pega esse valor que as pessoas depositaram, que aplicaram no banco e bota onde? Aqui nos ativos financeiros. Então, ele capta dinheiro e aplica esse dinheiro aqui. Por isso que quanto maior for o valor de captação, maior vai ser também o valor de aplicação. Já no ano de 2020, a dívida pula para 28 bilhões, 94,4%. Também concentrada onde? Dos 28.694, 28.067 são passivos financeiros. E aí no ano de 2021, fecha com um endividamento total de 32 bilhões 057, sendo que 31.357 são passivos financeiros. Então vejam só, entra o dinheiro no banco aqui através de depósito, de aplicação no banco, e o banco pega esse dinheiro e bota para girar. E aí o giro desse dinheiro vai gerar o que nós chamamos, né, de receita de intermediação financeira, que no caso do Banestes em 2019 totalizou 2 bilhões 122 milhões de receita de intermediação financeira. No ano de 2020, ano da pandemia, esse volume acabou caindo para 1 bilhão 589 milhões. E em 2021 ele volta a subir, volta para os patamares praticamente de 2019, com 2 bilhões 166 milhões de reais de receita de intermediação financeira. E aí temos o lucro, que fecha o exercício. Qual é o lucro que o banco apresentou? 258 milhões em 2019, 276 milhões em 2020 e 296 milhões em 2021. Então está aqui o endividamento do banco, né, que naturalmente é alto, mas é alto por quê? Porque ele vai ter um ativo circulante também extremamente alto. E aí, naturalmente, que vai ter aqui o comportamento, né, como que vem sendo a atividade do banco, que depois de 2 bilhões 122 em 2019, cai em 2020 e volta aos níveis de 2019, agora no final de 2021. E o lucro do banco ele vem crescendo gradativamente de 258 milhões para 276, para 296 milhões de reais. Aqui, esse número 12,2
17,4 e 13,7, chama-se o que? Margem líquida. É quanto sobra para o banco de toda a intermediação financeira que ele faz, quanto sobra limpo para o banco. 12,2, 17,4 e nesse ano 13,7%. Aproveito e trago para vocês aqui também esses outros indicadores relacionados às ações do Banestes, para a gente saber quanto que vale uma ação do banco, R$ 5,98, em relação ao patrimônio existente dentro do banco. Por quanto essa ação é comercializada? Por R$ 4,97. Então nós temos um papel que de face, né, valeria R$ 5,98, porém ele é comercializado por R$ 4,97, o que dá um PVP, que é o preço em relação ao valor patrimonial, de 0,83. O que quer dizer esse 0,83? Algo que vale 1 é vendido por 83 centavos. Portanto, as ações do Banestes são comercializadas com deságio de 17%. Também ali nós temos o lucro por ação, né, o LPA, que é o quanto a empresa deu de lucro no ano de 2021 para cada ação, 79 centavos. Transformando isso aqui em percentual, ele vai nos dar um índice de 15,90%. Então, quem comprar a ação hoje do Banestes se paga R$ 4,97 e o banco continuar gerando o mesmo volume de lucro, ao final do exercício, o investidor e a investidora terão um ganho de 15,90%. Dividendos por ação DPA, 0,29 centavos é quanto o banco distribuiu de dividendos ao longo do ano de 2021. Também citando que o banco, assim como o Bradesco e Itaú, ele vai fazendo distribuições mensais de 1 centavo, 2 centavos, e aí em determinados períodos do ano, que daí ele faz uma distribuição um pouco maior. Somando tudo ao longo do ano, distribuiu 29 centavos. Esses números são extraídos lá do site fundamentos.com. E fechando ali o preço barra lucro, PIL, que vai nos mostrar quanto tempo o investidor levará para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pelo banco. 6,27 anos. Né? Então, esse PIL é um indicativo de tempo. É quanto tempo o investidor vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados. 6,27. Também aproveito aqui e trago para vocês o comportamento das ações do Banestes ao longo dos últimos 5 anos. Então, pegando lá pelo Google mesmo, que você vai digitar o ticket do banco, que é o BES3, né? E aí você coloca lá 5 anos, você vai ver o comportamento da ação ao longo dos 5 anos. Lá em 2017, as ações do Banestes eram comercializadas na faixa de R$ 3,70. E aí, ainda em 2017, ela atinge a sua mínima de 3,17. E a partir daí começa ali um processo de crescimento no valor das suas ações, chegando no começo de 2018 com 4,17, não se sustenta, volta para a faixa dos 3,40, e aí sim, aí o banco começa a dar uma escalada, e aí vai subindo durante todo o ano de 2019 até o começo de 2020. E chegando no começo de 2020, atinge a sua máxima de R$ 7,59 em fevereiro de 2020. Aí você vai ver aquela queda significativa que tem ali, que foi o quê? Pandemia, como a gente já viu em diversas outras empresas já retratadas aqui no canal, que quando anunciada a pandemia, constatada a pandemia, né, do coronavírus, aí nós tivemos essas quedas em diversas empresas e o Banestes também não fugiu à regra. Aí essa queda durou um tempinho e já subiu novamente, já voltou para a faixa dos R$ 6,00, não se sustentou nos R$ 6,00 e aí passou a trabalhar na faixa de R$ 5,00. E aí vem praticamente mantendo uma estabilidade ali entre R$ 4,80 e R$ 5,00 ao longo de todo o ano de 2021 e agora também em 2022. Tá? Tanto é que fecha agora com R$ 4,97 nesse último dia 4 de março, quando nós extraímos as informações para a gravação desse vídeo. Então, por aqui, você já vai ver o comportamento, as oscilações que as ações do Banestes vêm sofrendo ao longo dos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, Banco Estadual do Espírito Santo, Banestes S.A., né? E agora você já conhece como que surgiu o Banestes e já sabe também, não só da sua história, mas sabe como é que está a sua situação econômica e financeira, até porque, por ser uma empresa que também tem seus papéis negociados na Bolsa, também passa a ser opção de investimentos para todo mundo. Mas
Só que, como eu sempre digo aqui, investimento é uma coisa que a gente tem que fazer com cautela, tem que fazer com sabedoria, tem que fazer com conhecimento, né? Justamente para não entrar em canoa furada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher onde que a gente vai aportar os nossos recursos, até porque ganhar dinheiro é muito difícil, é muito complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. E para isso, o fundamental, o que é? É conhecer um pouquinho a respeito da empresa, saber o que é essa empresa, da onde ela vem, para onde ela vai. E aí, quando se trata de bancos estaduais ou de empresas de economia mista, ou até mesmo de empresas que têm o controle através do governo federal ou de governos estaduais, etc., nós temos que também ter um cuidado para ver qual é o grau de interferência política, né, que essas empresas e esses bancos possam ter. E aí, naturalmente, que de acordo com as interferências políticas, elas acabam se sobrepondo, né, ao interesse dos investidores. Não vamos aqui discutir a questão social e a questão, porque o que eu entendo é da seguinte maneira: a partir do momento que se coloca uma empresa na bolsa, a partir do momento que chama o investidor para aportar recursos, né, então há que se ter muito respeito também com o investidor. Agora, se é para usar o banco ou a empresa pública para fazer política, então recompre as ações e aí usa o banco para fazer política, né? Não estou dizendo que é o caso do Banestes em hipótese alguma, mas eu estou dizendo que são os cuidados que a gente tem que ter para ver quais as interferências políticas que possam ter. Tá? E aí, no caso, através dos números, você já vai perceber se existe ou não essa interferência política para você poder investir com mais segurança. E esse é o objetivo aqui do canal Silas Egger, passar para você a informação para na hora de fazer seu aporte, o seu investimento, que você faça com consciência, que você faça com conhecimento. E aí, consequentemente, fica mais fácil você atingir os seus objetivos de construir um patrimônio e de ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês!